Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Cleovânia, professora de matemática. Vamos iniciar as correções do PET volume 2 do ano de 2021. Mas antes quero convidar você a se inscrever em meu canal e ativar o sininho. Ativando o sininho você receberá em primeira mão novas videoaulas. Habilidades direcionadas ao 8º ano do ensino fundamental. Vamos lá? Atividade número 1. Escreva cada produto de fatores iguais na forma de uma só potência e calcule o resultado. Observe, estamos falando de potenciação e vamos ter informações muito importantes. Letra A. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. O menos 2 são fatores. Nós temos aqui 5 menos 2. Escrevendo na forma de uma potência, nós temos a base, que é o fator que está repetindo, e o expoente é a quantidade de vezes que o fator repetiu. Ele repetiu 5 vezes. Muito fácil. O resultado da potência é a multiplicação do menos 2 5 vezes. Ele 5 vezes. Observe aqui no finalzinho. Eu multipliquei menos 2 vezes menos 2. Dá mais 4. Tem que fazer jogo de sinais. Depois, menos 2 vezes menos 2 é mais 4. E sobrou menos 2. Agora, mais 4 vezes mais 4 é 16, que multiplica pelo menos 2 que ainda resta na multiplicação. 16 multiplicando por menos 2 é menos 32. O resultado dessa potência é menos 32. Uma observação: quando a base é negativa e o expoente é um número ímpar, o resultado sempre será negativo. Você não precisa fazer o jogo de sinal, mas eu mostrei como chegar nele, se vai ser positivo ou negativo. Seguindo essas informações, é mais rápido. Letra B. 1/7 multiplicando por 1/7, multiplicando por 1/7. Nós temos a base, que é 1/7, e o expoente, ele repetiu 3 vezes. Então, o expoente é 3. O resultado é, multiplica o numerador depois do denominador. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 7 vezes 7, 49. Vezes 7, 343. É o resultado da potência. Letra C. 81 vezes 81 vezes 81. Nós temos a base, que é 81, e o expoente 3, porque ele repetiu 3 vezes. 81 multiplicando ele 3 vezes, nós temos 531, 441. Letra D. Menos 10 multiplicando por menos 10. A potência, menos 10, que é a base, e o expoente é 2, porque repetiu 2 vezes. Quando a base é negativa, menos 10 é a base, e o expoente é um número par, o resultado é sempre positivo. Não precisa nem de fazer jogo de sinal, só multiplicar 10 vezes ele, que resulta 100. Letra E. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, base é 10. O expoente, ele repetiu 4 vezes. Agora eu vou multiplicar o 10, ele mesmo, 4 vezes. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Resulta 10.000.
é o mesmo que multiplicar 100 por 100. Atividade número 2. Calcule as potências abaixo. Se o resultado for uma fração, transforme em número na forma decimal. Letra A. Menos 10 ao cubo. A nossa base é negativa e o expoente é ímpar. Significa que o resultado será negativo. Então, não precisa fazer jogo de sinais. Vou multiplicar o menos 10, ele 3 vezes. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Resultado negativo. Fazendo o jogo de sinal para tirar a prova, menos com menos é mais, mais com menos é menos. Vamos seguir as informações para ser mais rápido e eficaz. Menos 8, base negativa e o expoente é par. O resultado é sempre positivo. 8 vezes 8, 64, positivo. 6 ao cubo. 6 vezes 6 vezes 6, 216. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Lembre-se disso. Menos 4, base negativa, expoente par. O resultado é positivo. 4 vezes 4, vezes 4, vezes 4. Resulta 256 positivo. Quando a potência de base negativa, ou menos 2, não tem parênteses, o resultado é sempre negativo. Então, nós vamos apenas elevar o número 2 ao quadrado. O sinal fica de fora. 2 vezes 2, 4, com sinalzinho negativo. Letra F. 10 elevado a menos 3, uma potência com expoente negativo. Significa que, pelo motivo do expoente ser negativo, ele nos manda inverter a base. A base é 10, ela passa a ficar no denominador e vamos colocar o numerador, o número 1. O expoente ele fica positivo. Resolvendo 10 ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10, deu 1000. O numerador é 1 dividido por 1000. Resultou 0,001, porque pede para transformar a fração em um número decimal. 0 elevado a 21. 0 elevado a qualquer expoente positivo é sempre igual a 0. Menos 45 elevado a 1. Sempre que o expoente for igual a 1, o resultado será igual à base, menos 45. 1000 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. 1 meio ao cubo resulta 1 oitavo, dividindo 0,125. Menos 1, base negativa, elevado ao expoente, que é ímpar, resultado é negativo. 1 elevado a 55, 55 vezes é ele mesmo. Então, menos 1. 1 meio elevado a menos 6. Expoente negativo, inverte a fração. Numerador, denominador com o mesmo expoente, porém positivo. Resolve. Fatoração, multiplicação. Resulta 64 dividido por 1, que é 64. Menos 5 elevado a menos 2. Expoente negativo. 1 sobre 5 ao quadrado. A fração negativa. Resolvendo a potência, 25. 1 dividido por 25 deu menos 0,04. Menos 1 quinto elevado ao expoente negativo, menos 3. Inverte. 5 ao cubo, 125. 1 ao cubo é 1. Divide, resultou menos 125. 2 quintos elevado a menos 2, expoente negativo, inverte. 5 ao quadrado é 25, 2 ao quadrado é 4. Dividiu, resultou 6,25. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10.000. Atividade número 3.
Reescreva os números abaixo como potência ou produto de potências de 2, 3, 5, 7 ou 10. Eu vou usar um processo de fatoração numérica, que corresponde à decomposição de um número em fatores primos. Vou começar com a letra A, o número 128. Observe. Nós vamos decompor o número 128 em fatores primos, ou seja, usando os números primos. O primeiro é o 2, depois o 3, depois o 5, depois o 7 e assim sucessivamente. E após, reescrevê-lo como potência. O número 128 divide por 2. Eu tenho que pensar o seguinte, lá na divisão, o resto precisa ser exatamente 0. Se for, eu posso dividir. 128 divide por 2, que é igual a 64. 64 divide por 2? Divide, que é igual a 32. 32 também divide por 2, que é 16. Note que eu posso continuar com o número primo, número 2, a fazer essa fatoração, essa decomposição. Porque 16 divide por 2, que é 8. 8 também divide por 2, que é 4. 4 também divide por 2, que é 2. E 2 divide por 2. Resultou o resto na fatoração 1. Quando o resto é 1, nesse procedimento, acabou. Agora, simplesmente, o número 128 será reescrito em potência. Quantas vezes repetiu o número 2? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Significa que a base é o número que está repetindo. E o expoente é quantas vezes ele repetiu? É 7. Temos aqui a potência que representa este número. Letra B. 50.000. Olha que bacana. Você coloca o número 5, que multiplica por 10. Quantos zeros apareceram aqui? 4. O expoente será o número 4. Se você pegar o número 5 e multiplicar por 10 na quarta potência, dá 50.000. Letra C, 729. Vamos fatorar. Observe. Vamos começar a decompor o número 729. Vamos começar com o primeiro número primo, que é o 2. Vamos ver se a divisão é exata. Deu 364,5. Essa divisão ela não é exata. Sabe por quê? Porque apareceu uma vírgula. Então, eu não posso começar com o número 2, eu tenho que trocar. Quem é o próximo? É o 3. Vou colocar o número 3. Agora deu uma divisão exata, porque foi 243 e não teve vírgula. Será que 243 divide por 3? Vamos tentar. Divide, deu 81. Vamos continuar com o número 3. Deu 27, 81 dividido por 3 foi 27. Está certinho. Mantendo o número 3. 27 dividido por 3, 9. Posso continuar com o número 3. 9 dividido por 3, 3. 3 divide por 3, que é 1. Se o resto da fatoração for 1, acabou a fatoração. Agora vamos escrever o número 729 em potência. O número que repetiu várias vezes foi o 3. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 elevado à sexta potência. Letra D. 4 nonos. Muito fácil. Fatorando o número 4 é o mesmo que 2 vezes 2. E o 9 é o mesmo que 3 vezes 3. 2 é a base, é o número que está repetindo. O expoente, quantas vezes ele repetiu? 2 vezes. E embaixo a mesma coisa. O 3 é a base e ele repetiu 2 vezes. Como é produto, nós vamos pegar essa fração que corresponde a uma divisão e passar para a multiplicação. Quando acontece isso, o denominador, o expoente dele, fica negativo. Muito fácil. Letra E, menos 8. Fatorando ele, é o mesmo que
2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Ele é negativo, então ficou menos 2 ao cubo, que é igual menos 2 dentro do parêntese ao cubo. As duas maneiras é coerente. F, 256. Vamos fatorar. Agora o número 256. Vamos decompor. Ele é par? Posso começar com o número 2. 256 dividido por 2, 128. Tá ok. Tenho certeza que a divisão é exata. Continuo com o número 2. 64 divide por 2. 32 divide por 2. 16 divide por 2. E eu posso ir fazendo a divisão. Sempre será exata. E o resto foi 1. Parou. Já consegui descobrir os números que eu preciso. A potência será 2 elevado à oitava potência, fatorando 1024. Agora vamos decompor o número 1024. Ele é par. Vou começar com o número 2. 512 é par. Posso continuar com o número 2. Também posso. Olha que bacana. Basta colocar o número 2 e ele vai encontrando os resultados. Pronto. O resto é 1. Já encontrei os números que eu preciso, rapidinho e eficaz. Quem repetiu foi o número 2 e o expoente é 10. Ele repetiu 10 vezes. Letra H, menos 25 sobre 64. 25 fatorando é 5 ao quadrado. 64 fatorando é 2 elevado à sexta potência. Está em forma fracionária. Então, nós vamos fazer o seguinte, tem que colocar em forma de produto. O denominador, vamos inverter, o que acontece com o expoente fica negativo. Menos 125 é o mesmo que menos 5 ao cubo, que é igual, dentro do parêntese, o menos 5 ao cubo. O que acontece aqui? Tanto faz se está dentro do parêntese ou não. Dá o mesmo resultado negativo. 0,07 em forma fracionária, 7 centésimos. 100 é o mesmo que 10 ao quadrado. Está em divisão, em forma fracionária. Eu tenho que colocar em forma de produto. Denominador, vou repetir, com expoente negativo. E no lugar de divisão, foi o vezes produto. 32.000 é o mesmo que 2 elevado à quinta potência vezes 10. Quantos zeros repetiu? 3. Então, o expoente é 3. 0,00125 é o mesmo que 125 sobre 100.000. 125 é 5 ao cubo. 100.000 é 10 elevado à quinta potência, porque apareceu 5 vezes o zero. 125 fatorando, 5 ao cubo, 100.000, 10 elevado à quinta potência. Só para relembrar. Ficou 5 elevado a 3, 5 ao cubo, multiplicando por 10 com o expoente negativo dele, que é o menos 5. 8.100.000. É o mesmo que 3 elevado a 4. Se você fatorar o número 81, dá 3 elevado a 4. Vezes 10, quantos zeros? 5. Então, o expoente é 5. Atividade número 4. Utilizando as potências de 10, decomponha os números a seguir. Letra A, 8.527. Primeira decomposição. Pode ser 8.000 somando com 500, somando com 20, somando com 7. Também pode ser o 8 multiplicando por 1.000, somando com 5 multiplicando por 100, somando com 2 multiplicando por 10, somando com 7 multiplicando por 1. E a terceira decomposição, 8 multiplicando por 10 ao cubo. 10 ao cubo é o mesmo que 1.000. Somando com 5 multiplicando por 10 ao quadrado, 10 ao quadrado é o mesmo que 100. Somando com 2 multiplicando por 10 elevado à primeira potência,
que é o mesmo que 10, somando com 7, multiplicando por 10 elevado a zero. Observação: todo número elevado a zero é igual a 1. Letra B, 484,35. Primeira decomposição, R$400 mais 80 mais 4 mais 0,3, ou seja, 30 centavos, mais 5 centavos. Segunda, pode ser o 4 multiplicando por 100, somando com 8 multiplicando por 10, somando com 4 multiplicando por 1, somando com 3 multiplicando por 10 centavos, somando com 5 multiplicando por 1 centavo. E o último pode ser 4 vezes 10 ao quadrado, que é mesmo que 100, somando com 8 vezes 10 elevado à primeira potência, que é o mesmo que 10, somando com 4 vezes 10 elevado a zero, que é o mesmo que 1, somando com 3 vezes 10 elevado à primeira potência negativa. Quando tem vírgula, o expoente fica negativo. Somando com 5 vezes 10 elevado à segunda potência, ou seja, a um número negativo. Atividade número 5. Observe o exemplo da fatoração do número 180 abaixo e siga os passos para fatorar os outros números. Nós já aprendemos sobre isso, então será bem rápido e eficaz. 180 fatorando, chegamos a esses divisores aqui. Então, é o 2 multiplicando por 2, que multiplica por 3, que multiplica por 3, que multiplica por 5, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado, porque ele repetiu duas vezes, multiplicando por 3 ao quadrado, porque repetiu duas vezes, vezes 5. Agora, a letra B, 207. Fatorando, temos 207 é ímpar. Então, eu já vou começar com o número 3, porque com o 2 eu sei que não vai ter uma divisão exata. 207 dividido por 3 é 69. Também divide por 3, 23. E agora? 23 divide por 3? Não, porque deu vírgula. Vamos passar para o próximo número. O 5. Também não. Ah, o 7. Vamos ver o 7. Não. Então, se você analisar o 23, ele é primo. Então, ele divide por ele. Resulta o resto 1 da fatoração. Pronto, já encontrei. Agora, sabemos que a fatoração de 207 é 3 multiplicando por 3 multiplicando por 23, que é igual 3 ao quadrado, porque repetiu 3 duas vezes, multiplicando por 23, que repetiu apenas uma vez. Letra C, 864. Fatorando. Fatorando o número 864 por 2, 432 por 2, 216 por 2, 108 por 2, 54 por 2, 27 por 2, não tem jeito, colocamos o 3. Por 9, 3, e 3 dividido por 3, que resultou o resto 1. Pronto, muito prático. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ele repetiu 5 vezes. 2 elevado aqui na potência. 3 vezes 3 vezes 3, repetiu 3 vezes. 3 elevado à terceira potência, 3 ao cubo. Letra D, 484. Fatorando. Fatorando o número 484 por 2. 242 dividido por 2, 121. Não divide por 2. Vamos tentar o 3. Apareceu vírgula? Então não pode. Ah, vamos tentar o 7. Apareceu vírgula? Também não pode. Vamos o 11. Deu certo. 121 dividido por 11 foi 11. Divide por 11 também. Resulta 1. Concluímos que 2 vezes 2 vezes 11 vezes 11 é a fatoração de 484, que é igual a 2 ao quadrado multiplicando por 11 ao quadrado.
Letra E, 625. 625. Eu já vou começar com o número 5, porque termina com 5. 625 dividido por 5, 125. Divide por 5, 25. Divide por 5, 5. Divide por 5, resultou 1. Finalizando, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 5 elevado à quarta potência. Atividade número 6. Vamos determinar os valores das seguintes raízes e depois conferir o resultado na calculadora. Isso você que irá fazer. E coloque em ordem crescente. Vou colocar no final. Ordem crescente do menor para o maior. Letra A. Raiz quadrada de 1204. Usando o processo de fatoração, temos... Vamos começar o processo de fatoração. Sempre com o número 2, que é o primeiro número primo. 1024 é par, então ele divide. 512 divide por 2. 256 divide por 2. 128 divide por 2. 64 também. 32, 16, 8, 4 e 2. O resto foi 1 da fatoração. Acabou. A fatoração de 1204 é o 2 multiplicando ele mesmo 10 vezes. Vamos simplificar isso aqui. Ficou raiz quadrada de 2 elevado à 10ª potência. Agora, observe com muita atenção. O índice da raiz, quando não tem, é 2. Nós temos o expoente da potência, que é 10. Nós vamos simplificar essa raiz. Nós vamos dividir o índice e o expoente por 2. Simplificando, temos 2 elevado à 5ª potência. Ou seja, a raiz, que o seu índice é 2, 2 dividido por 2 é 1. Então, é a raiz some. Resolvendo, 2 elevado à 5ª potência, ele multiplicando 5 vezes, temos 32. Raiz quadrada de 1204 é 32. Letra B. Raiz quadrada de 162. Fatorando. Fatorando o número 162, ele é par, começa com o número 2. 162 dividido por 2, 81. 81 não é par. Então, eu vou passar para o próximo número primo, que é o 3. 27 divide por 3, 9 também divide, e o 3 também divide. Resultou 1. Ok? Ficou assim, raiz quadrada de 2 multiplicando por 3, multiplica por 3, por 3, por 3. Agora, vamos simplificar. O 3 repetiu 4 vezes. 3 elevado à 4ª potência. O 2 repete só uma vez. Agora, vamos dividir o índice e o expoente. O 2 não tem expoente. Nós vamos manter dentro da raiz quadrada. Ficou assim. 3 ao quadrado, porque dividiu 4 por 2, deu 2. A raiz, que representa também 3 na 4ª potência, foi cortada. E ficou a raiz quadrada de 2. Isso é muito importante. Agora, 3 ao quadrado é 9. 9 raiz de 2. Raiz quadrada número 2 é aproximadamente 1,414. Multiplicando, temos uma aproximação de raiz quadrada do número 162, que é 12,726. Letra C. Raiz cúbica. O índice agora é o número 3, por isso é raiz cúbica de 343. Fatorando. Vamos fatorar o número 343. Ele é ímpar? Então, não vou começar com o número 2, vou começar com o número 3. Apareceu vírgula? Ele não divide. Pelo 5, também não dá. Pelo 7, sim.
343 dividido por 7 é 49. Divide por 7, resulta 7. Divide por 7, resulta 1. Acabou. Fatoramos. Raiz cúbica do número 343 é igual a raiz cúbica de 7 multiplicando por 7 multiplicando por 7. Vamos simplificar. O 7 repetiu 3 vezes, ou seja, pode ser 7 ao cubo. Muito simples. Agora eu vou cortar o índice da raiz e o expoente da potência, porque são iguais. Eu posso cortar o 3 da raiz e o expoente 3. Sobrou quem? 7. Raiz cúbica de 343 é igual a 7. Letra D. Raiz quadrada de 3.600. Fatorando, temos. Fatorando 3.600, começando com 2. 1.800 dividido por 2, 900 dividido por 2, 450 dividido por 2, 225, não divide por 2. Vamos para o 3. Deu 75, divide por 3, 25, não divide por 3, por 5. E assim chegamos no resto 1. Fazendo uma observação, dentro da raiz, eu coloquei todos os números que eu encontrei nessa coluna que está com a cor vermelho, tá bom? Que são os fatores primos, que são os divisores. Simplificando, temos 2 elevado à quarta potência, 3 ao quadrado e 5 ao quadrado. Tudo multiplicando, de acordo com a quantidade que repetiu cada número. Dividindo o índice e os expoentes por 2, ficou 2 ao quadrado, multiplicando por 3, multiplicando por 5. Resolvendo, temos 2 vezes 2, que é 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Achamos a raiz quadrada de 3.600, e é 60. Para tirar a prova, basta você multiplicar 60 vezes 60. Letra E, raiz quadrada de 225. Vamos fatorar. Fatorando 225, temos, começando com 3, 75, divide por 3. 25 não divide por 3, divide por 5. 5 divide por 5, resultou 1. Pronto. Simplificando, temos 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Os expoentes são iguais. O índice, posso cortar tudo e sobrou o 3 multiplicando por 5. Simples, que é igual a 15. 15 vezes 15 é 225. Colocando em ordem crescente, do menor para o maior. Vamos pensar de forma financeira, dinheiro. Qual é o menor valor? R$7. Então, é o primeiro. O segundo, R$12,72. Vamos pensar assim. O terceiro, R$15. O quarto, R$32. E, por último, R$60. Pronto. Ordem crescente. Atividade número 7. Simplifique e calcule a expressão a seguir. Temos uma radiciação subtraindo de potenciação. Nós vamos seguir algumas orientações. Em potenciação, nós temos duas operações, multiplicação e divisão. São propriedades estudadas na potenciação. No numerador, está multiplicando duas potências. Como que eu vou resolver? Eu conservo a base, que são iguais ao número 3, e soma os expoentes. No denominador, nós temos a divisão. Como proceder? Conserva a base, que é o número 3, e são iguais, e subtrai o expoente. Na radiciação, nós vamos apenas multiplicar os dois expoentes, o 2 e o 3. Observe, 2 vezes 3, 6.
Conserva a base, que é o 3, soma os expoentes, 11. No denominador, conserva a base, que é 3, e subtrai os expoentes, 4 menos 3, 1. Essa fração é uma divisão. Eu posso montar assim. E eu posso usar a propriedade da potenciação da divisão. Conserva a base e subtrai os expoentes. Observe. Quanto à radiciação, raiz quadrada, eu coloquei o número 2 só para identificar e ficar melhor. Nós vamos dividir o índice da raiz e o expoente 6 do número 2 por 2 e resolver a parte da potenciação usando a propriedade da potenciação, que é a divisão. Ficou assim. 2 dividido por 2 é 1. Não existe raiz de um número 1, então ela some. 6 dividido por 2 é 3. Voltando aqui, não existe raiz cujo índice é 1, tá bom? Menos, conserva a base, que é o 3, e subtrai o expoente. 11 menos 1, 10. 2 elevado a 3 é igual a 8. 3 elevado a 10 é igual a 59.049. Subtraindo 8 de 59.049, pensamos o seguinte: eu tenho R$8 e eu devo 59.049. Ficou devendo 59.041. Resolvemos essa expressão. Atividade número 8. Efetue as operações numéricas abaixo. No resultado, simplifique as frações equivalentes até chegar na fração irredutível e depois transforme em número decimal. Letra A. 3/5 somando com raiz quadrada de 196 meios. Primeiramente, eu vou resolver a raiz quadrada. Qual número que você multiplica por ele mesmo resulta 196? Isso é raiz quadrada. É o número 14. Repetir 3/5 somando, extrair a raiz de 196, que é 14, meios. Agora eu vou simplificar essa fração, 14 meios. Vou dividir por 2 o numerador e o denominador. E repetir a primeira fração. Ficou 3/5 somando com 7 sobre 1. Agora, eu estou somando frações com denominadores diferentes. Para poder encontrar uma única fração dessas duas, os denominadores precisam ser iguais. Eles não são. Então, eu tenho que encontrar o mínimo múltiplo comum de 5 e 1. Esquece o número 1. Será o número 5, o nosso mínimo múltiplo comum. Ficou assim. Agora, para achar o numerador, eu vou pegar o número 5, que está no denominador, dividir por 5 aqui, que é 1, vezes 3. E acho o numerador da primeira fração, que é 3. 5 dividido por 1 é 5, vezes 7, 35. Agora eu posso somar. 3 mais 35, 38 quintos. Dividindo, eu tenho 7,6. Transformei em número decimal. Letra B. Eu vou simplificar essa fração 54 sobre 60. Eu vou dividir o numerador e o denominador por 6. Ficou 9 décimos. Somando com 0,2 elevado à primeira potência. Sempre que o expoente for igual a 1, o resultado será igual à base. Eu vou dividir 9 por 10, 0,9, somando com 0,2. Resultou 1,1. Letra C. Observe meu raciocínio. Eu vou resolver só a parte da potência e vou repetir o resto depois.
nós temos uma potência cuja base é negativa e o expoente é um número par. Então, o resultado será positivo. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, 49. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Lembre-se, o numerador e o denominador precisa ser elevado ao quadrado, ao expoente pedido. Temos isso aqui. Resolver a parte da potência e repetir o resto. Agora eu vou resolver a parte que está com o colchetes, ou seja, as duas frações estão subtraindo denominadores diferentes. Para ficar mais fácil, eu vou dividir. Eu vou encontrar um número decimal que representa a fração 28/12 e um número decimal que representa a fração 49/16. Faço a divisão e encontrei. A primeira fração é uma aproximação. Significa que está repetindo 3 várias vezes. A segunda fração, ela é a negativa, deu esse resultado exato. Também já dividi a última fração, 6 dividido por 5, que é 1,2, para ser mais rápido e eficaz. Vou resolver a parte que está dentro do colchete, 2,33 menos 3,0625. Eu estou devendo mais, então eu fico devendo 0,7295. Esse positivo, 2,33, eu paguei um pouquinho desse valor negativo. Essa conta menos essa, porém, fica o resultado negativo. Dividido por 1,2. Dividindo isso aqui, ficou menos 0,607916. O número 6, ele vai continuar repetindo, sem ter fim. Por isso, eu coloquei uma barrinha em cima, que representa que o número 6 está repetindo e não tem fim. Letra D. Primeiramente, eu vou resolver 2/3 multiplicando com 3/5. O denominador e o numerador têm o mesmo número, eu posso cortar. Agora, observe. Eu vou resolver a raiz quadrada de 121, que é 11, repetir o sinal de mais, repetir o 3 com um parêntese e o negativo. Dividir a fração 7/5, que é 1,4. Fechei o parêntese e coloquei o expoente 2. Estou seguindo passo a passo. Dividido, abre o colchete, parêntese e dividir 1 por 2, que é 0,5. Somando, sobrou o 2 no numerador e no denominador aqui sobrou 5. Transformei na fração 2/5. Quando eu cortei, é o mesmo que eu pegar o 2, multiplicar por 1 e o 5 multiplicar por 1. Ficou 2/5. Fechei o parêntese, dividido, e também achei o decimal da fração 15 centésimos, que é 0,15. Vamos continuar. Resolvi. 3 menos 1,4. Eu tenho R$3, eu devo 1,4, R$1,40. Paguei e fiquei com R$1,60 ao quadrado. E repeti 11 mais, tudo bonitinho aqui. Dividido. Agora, dividi a fração 2/5, que deu 0,4. Ok, e os demais eu repeti. Vamos continuar. Agora, resolvendo a potência 1,6 ao quadrado, é ele vezes ele, resulta 2,56. Somei 0,5 mais 0,4, deu 0,9, dividido por 0,15. Vamos resolver essa parte aqui. 0,9 dividido por 0,15 deu 6. E repetir o 11 somando
com 2,56 dentro do parêntese. Mantive dentro do parêntese 2,56, porque agora vai dividir pelo resultado dessa divisão, que é 6. Primeiro divide, depois soma com o número 11. 11 somando com 0,42666. Essa divisão, 2,56 por 6, resultou 0,42666. Somando, temos o resultado final, 11,42666. Significa que o 6 irá repetir infinitamente. Bem calmo, simples e trabalhando com divisões para chegar rapidamente no resultado. Atividade número 9. Comprei 183 balas de chocolate e 305 balas de iogurte. Vou distribuir os dois tipos de balas em saquinhos de modo que as quantidades de balas de chocolate nos saquinhos sejam iguais, bem como as quantidades de balas de iogurte nos saquinhos devem ser também iguais entre si. Todas as balas devem ser distribuídas e os saquinhos devem ter a maior quantidade possível de balas. Responda, letra A. Quantos saquinhos de balas serão formados? Basta descobrir o máximo divisor comum dos números de balas de chocolate e dos números de balas de iogurte. Nós vamos usar os divisores. Eu já coloquei aqui, você já sabe um pouco sobre divisores, basta você encontrar os divisores que representam o número 183, que são o 1, o 3, o 61 e o 183. E os divisores de 305, que são 1, 5, 61, 305. Agora, o máximo divisor comum entre eles é o fator comum que apareceu nos dois. Qual o número que apareceu neles? Lá na parte de divisores, o 61. Então, o MDC de 183 e 305 é 61. Agora temos a resposta. Serão formados 61 saquinhos de balas. Letra B. Qual a maior quantidade de balas de chocolate que devo colocar em cada saquinho? Eu tenho 61 saquinhos. Em cada saquinho eu posso colocar 3 balas de chocolate. Por quê? Basta eu pegar a quantidade de balas, que é 183, e dividir pela quantidade de saquinhos de balas. Cada um terá 3 balas de chocolate. Letra C. Qual a maior quantidade de balas de iogurte que devo colocar em cada saquinho? Mesma coisa. Tenho 305 balas de iogurte. Eu vou dividir por 61, cada uma terá 5 balas de iogurte. Atividade número 10. A professora reuniu todos os alunos do 8º ano no pátio da escola para realizar uma atividade esportiva. Havia 532 meninas e 456 meninos. Ela pediu para organizar a maior quantidade possível de grupos de modo que todos tenham a mesma quantidade de meninas e de meninos. Quantos alunos deve ter em cada grupo? Basta encontrar o máximo divisor comum entre o número de meninas e de meninos. Eu vou usar o processo de divisores. Os divisores de 532 são esses aqui. Para encontrar os divisores, basta você pegar 532 e sair dividindo pelos números naturais. E a divisão precisa ser exato. Por exemplo, 532 dividido por 1 é 532. É uma divisão exata. 532 dividido por 2 é 266. Olha que bacana. 532 dividido por 4
é 133. Isso representa divisores. Agora, os divisores de 456 são esses que apareceu aqui. Olha o tanto que é fácil para encontrar o MDC desses dois números, basta eu olhar o maior fator comum entre eles. Após o número 1, eu tenho o 2, que tem entre eles, eu tenho o 4, depois eu tenho o 19, fator comum tem que aparecer nos dois divisores, tá bom? E ele tem que ser o maior para ser o MDC, máximo divisor comum. Então, analisando, até chegar no final, o maior deles é 76. O MDC de 456 e 532 é o 76. Ele representa o total de grupos. Agora, eu preciso saber, cada grupo terá quantos meninos e quantas meninas? Quantos alunos dentro dele? Basta eu somar o número de alunos e dividir por 76 grupos. Eu somei meninas e meninos, resultou 988 alunos. Dividiu pelo número de grupos, deu 13 alunos para cada grupo, ou seja, 7 meninas e 6 meninos. Atividade número 11 tem uma coleção de bolinhas de gude que podem ser distribuídas igualmente, sem sobras, entre 9, 12 e 18 pessoas. Sabendo que a coleção tem menos de 40 bolinhas de gude, quantas bolinhas eu possuo? Basta encontrar o mínimo múltiplo comum entre esses três números. Ou melhor, eu posso encontrar os múltiplos deles. Múltiplos é o resultado da multiplicação. Os múltiplos de 9, o primeiro é o 0, depois o 9, depois o 18 e assim sucessivamente, não tem fim. Eu coloquei até o 72. Os múltiplos de 12 inicia-se com 0 e vai até 108, que eu coloquei, mas eles são infinitos, tem mais. Múltiplos é o resultado da multiplicação. Depois de 18, eu fui fazendo até o 72, mas tem mais. Lembre-se, são infinitos. Agora, o MMC entre eles é o menor fator comum que apareceu nos três. Qual o número que apareceu nos três que é o menor deles? Apareceu o 0 aqui, o 0 e o 0. Está fora. Tem que ser maior que 0. O 9 apareceu aqui, mas aqui não. O 18 apareceu no primeiro, no segundo não. Então, não é. O 27 apareceu no primeiro, mas não apareceu no segundo. O 36 apareceu nos múltiplos de 9, de 12 e de 18. Eis a resposta. Eu possuo 36 bolinhas de gude. Atividade número 12. 2 atletas nadaram e anotaram a distância percorrida durante o treinamento. Calcule a distância percorrida em metros de cada um dos atletas. Qual deles realizou o maior percurso? Atleta 1. Vamos resolver essa expressão. Observe o raciocínio. Primeiramente, essa fração ela tem um expoente negativo. Ou seja, eu tenho a base e o expoente é negativo. Eu tenho que inverter essa fração para que o expoente fique positivo. É uma regra. Estudamos bem lá no início. Eu inverti. O numerador, que é o número 2, foi para o denominador. E aqui o denominador 3 foi para o numerador. Extraí a raiz quadrada de 900, que é 30. Resolvi a potência. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Vezes 5 elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Menos 2 ao quadrado,
Quando a base é negativa e o expoente é par, ele se torna positivo o resultado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Continuando. Resolvendo a parte da potência, essa fração. Base negativa, expoente par, se torna positivo. 3 elevado a 4 é 81. 2 elevado a 4 é 16. Vezes 30, somando 8 vezes 1, 8 quartos. Agora vamos multiplicar 81 por 30, 2.430, sobre 16 avos, somando com 8 quartos. Vou transformar em números decimais as frações, para ficar mais fácil. 2.430 dividido por 16, 151,875. 8 dividido por 4, 2. Somando, temos 153,875 quilômetros. Uma observação, essa soma é o seguinte, eu tenho R$151 e eu tenho mais R$2, por isso deu R$153,875, tá bom? Caso queira montar a continha, você coloca a vírgula e acrescenta 3 zeros. Atleta 2, vamos resolver. Raiz quadrada, 484, 22. 10 ao quadrado é 100. Base negativa, expoente negativo, inverte. Ficou 1/5 negativo e o expoente ficou positivo. Vezes 10 elevado à quarta potência é 10.000. 22 vezes 100, 2.200. Resolvendo a potência, 1 elevado a 3 é 1. 5 elevado a 3, 125, vezes 10.000. Dividir a parte fracionária, que ficou menos 0,008, e vou multiplicar por 10.000. Depois, somo com 2.200. Observe, essa multiplicação, é a multiplicação, resultou menos 80. Jogo de sinal, menos com menos, fica mais. Agora eu posso somar. Achei em metros, 2.280, que é o mesmo que 2,280 quilômetros. O atleta 1 realizou o maior percurso. Resposta em quilômetros, tá bom? Checkmate. Acabou.